Curitiba sempre foi um exemplo. Todos os curitibanos defendem a sua cidade com orgulho, mas todos sabem que Curitiba poderia ser bem melhor. Não é preciso ir muito longe para ver os erros da administração da cidade. O asfalto, por exemplo. Já não sabemos quantas ruas em Curitiba estão em péssimas condições. No verão de 2010-2011, foram feitas mais de 13 mil reivindicações para a pavimentação das ruas. Nos 75 bairros, Curitiba tem cerca de 4.500 quilômetros de ruas, sendo 2.000 quilômetros de antipó e 400 quilômetros de terra. Em algumas regiões, o asfalto e a pavimentação são de primeiro mundo. Pena que só 10% das vias são de qualidade. Compare com outras regiões. Pelos bairros, os curitibanos circulam por ruas e calçadas abandonadas, asfaltos esburacados, falta de meio-fio, calçadas quebradas, ruas que estão há 40 anos sem manutenção. Se há alguma manutenção, são os remendos. O asfalto reutilizado não dura e não suporta o tráfego pesado. Mas espera aí, tem reformas por todo lado, eles estão fazendo alguma coisa. Eu vejo a prefeitura em ação. Os primeiros 4 meses de 2012 já somam muito mais do que foi investido em todo o ano passado. São 365 milhões em 2011, contra 462 milhões gastos nos primeiros 4 meses de 2012. Mantendo-se a proporção nos próximos meses, é um investimento quase 4 vezes maior, e você deve saber por quê. Os curitibanos ainda passam 3 anos sofrendo com a falta de investimento, para aí serem enganados em ano de eleição. Mesmo assim, qual é a qualidade das reformas? Concentrar todas as obras no mesmo período prejudica o trânsito. O planejamento das obras seria muito mais eficiente se não fosse todo concentrado no último ano de mandato. Sai do buraco, Curitiba! Em alguns bairros, como por exemplo o Boqueirão, a maior reivindicação da população é a pavimentação das ruas. No ano passado, o representante da região falou que não havia verba suficiente para o asfalto. Mas espera aí, como assim não há verba? Em 2011, a arrecadação do IPTU foi de 317 milhões. O orçamento da prefeitura para 2011 é de 4,66 bilhões. Só em 2012 está previsto mais de 5 bilhões. É um dos maiores orçamentos do Brasil. E os políticos, o que estão fazendo? 30 dos 38 vereadores da nossa Câmara utilizaram seu mandato para melhorar os asfaltos das próprias ruas. Outra questão é a linha verde. Dos 20 quilômetros planejados, só 9 quilômetros ficaram prontos. E o investimento é de 258 milhões. São 13 milhões por quilômetro. Mas qual é o preço do asfalto? O custo médio do metro quadrado do asfalto é de R$ 60. Ou seja, com o investimento da linha verde daria para fazer 4,3 milhões de metros quadrados de asfalto. Precisamos mudar essa situação. E eu acredito que podemos. Curitiba precisa mudar, sair do buraco. Precisamos de transparência. Meu nome é Eduardo Ferraz, sou candidato a vereador. Eu sei que você não acredita e nem mais confia na política, mas o seu voto ainda define quem controla a cidade. Por isso, escolha bem os seus representantes. Eu acredito que a política precisa da força do jovem, e não do seu desinteresse. O jovem deveria ser intenso na política, assim como é no futebol. Você não precisa nem votar em mim, mas vote em alguém que queira pelo menos o bem da população, sem enganar e sem superfaturar as obras. E se você ainda não tiver candidato, eu estou disposto a representar você. Nossa proposta é de transparência, não só no asfalto, mas sim como toda a administração da cidade. Eu sou Eduardo Ferraz, meu número é 12710. Conto com você e no dia 7/10 vamos dar o troco. Curitiba, sai do buraco!